Assim, se estivermos superficialmente cônscios de tudo isso, nós o poremos de lado, pois trata-se de algo completamente sem sentido. Não temos que ir à Índia, ao Tibete, a Roma. Se usarmos o senso comum e tivermos uma mente crítica, que esteja questionando o que os outros dizem, bem como nos questionando, é importante questionar tudo o que considerarmos correto e nobre, ou uma experiência real, e é essencial manter uma mente capaz, racional, sensata, livre de todas as ilusões e de quaisquer formas de auto-hipnose. Então, o que é o ser humano? O ser humano tem vivido do pensamento. Toda a arquitetura, toda a música, as coisas que estão dentro das igrejas, os templos e mesquitas, tudo foi inventado pelo pensamento. Todas as nossas relações estão baseadas no pensamento. Embora digamos, eu amo você, isso também está baseado na imagem que o pensamento criou do outro. O pensamento para o ser humano é surpreendentemente importante. E o próprio pensamento é limitado. A sua ação é produzir a divisão entre as pessoas, a minha religião, o meu país, o meu Deus, a minha crença, em oposição à sua. Tudo isso é o movimento do pensamento, do espaço e do tempo. A meditação é a capacidade do cérebro que não está mais funcionando apenas de modo parcial, do cérebro que se libertou do seu condicionamento e, portanto, está funcionando como um todo. A meditação desse cérebro é diferente da mera contemplação de uma pessoa condicionada, como cristã ou hindu, e cuja contemplação é feita através de uma formação passada, de uma mente condicionada. A contemplação não liberta ninguém do condicionamento. A meditação exige uma grande indagação e se torna extraordinariamente séria, não podendo funcionar parcialmente. Por parcialmente, queremos dizer, funcionar numa determinada especialização ou numa ocupação particular, que torna o cérebro estreito para a aceitação de crenças, tradições, dogmas e rituais, tudo inventado pelo pensamento. Os cristãos usam a palavra fé em Deus e na providência, de modo que as coisas sairão bem. Os asiáticos têm as suas próprias formas de fé. Karma, reencarnação e evolução espiritual. A meditação é diferente da contemplação, no sentido de que a meditação exige que o cérebro haja por inteiro e não esteja mais condicionado a agir parcialmente. Essa é a exigência para a meditação. Do contrário, ela não tem nenhum sentido. E assim a pergunta é possível viver nesse mundo que exige determinadas formas de especialização? O mecânico habilidoso, o matemático ou a dona de casa? É possível ficar, no entanto, livre da especialização? Suponhamos que eu seja um físico teórico e tenha passado a maior parte da minha vida fazendo fórmulas matemáticas, pensando nisso, indagando, cultivando um considerável conhecimento a esse respeito, de modo que o meu cérebro tornou-se especializado, reduzido e então eu começo a indagar sobre a meditação. Então, na minha indagação sobre a meditação, eu apenas posso entender parcialmente a sua significação e a sua profundidade, porque estou ancorado em outra coisa, na física teórica da minha profissão. E estando assim ancorado, eu começo a indagar teoricamente se existe a meditação, se existe o intemporal. Assim, minha indagação torna-se de novo parcial. Mas eu tenho que viver nesse mundo. Sou professor universitário, tenho mulher e filhos, tenho essa responsabilidade e talvez também esteja doente.
No entanto, eu quero indagar muito profundamente a natureza da verdade, que é parte da meditação. E assim a pergunta é: será possível ser especializado como físico teórico e ainda assim deixar isso num certo nível, de modo que o meu cérebro, o cérebro que é cérebro comum a toda a humanidade, possa dizer: sim, essa função especializada existe, mas ela não vai interferir? Se sou carpinteiro, conheço a qualidade da madeira, o seu veio, a beleza da madeira e dos instrumentos com os quais trabalhá-la. E percebo que isso é natural, e também percebo que o cérebro, que cultivou a especialidade, provavelmente, possa entender a integridade da meditação. Se como carpinteiro entender isso, essa verdade, de que eu como carpinteiro tenho um lugar, mas também que a especialização não tem lugar nenhum na totalidade da compreensão, na totalidade do entendimento da meditação, então essa especialização torna-se um caso menor. E assim começamos a perguntar: o que é a meditação? Antes de mais nada, a meditação exige atenção, o que significa empregar toda a capacidade de energia na observação. A atenção é diferente da concentração. A concentração é um esforço feito pelo pensamento para focalizar a sua capacidade, a sua energia, num determinado assunto em especial. Quando vocês estão na escola, são treinados para se concentrarem, isso é, para colocarem toda a energia num determinado ponto. Na concentração não é permitida a interferência de qualquer outro tipo de pensamento. A concentração implica o controle do pensamento, não permitir que ele vague, mas mantê-lo focalizado num assunto em especial. É a operação do pensamento que focaliza a atenção, que focaliza a energia nesse assunto. Nessa operação do pensamento, há compulsão, controle. Assim, na concentração, há o controlador e o controlado. O pensamento está vagando, o pensamento diz não vague, e eu o trago de volta, como o controlador que diz, devo me concentrar nisso. Assim há o controlador e o controlado. Quem é o controlador? O controlador é parte do pensamento e é o passado. O controlador diz, aprendi bastante e é importante para mim. O controlador controlar o pensamento. Isso é, o pensamento dividiu-se em controlador e controlado. Esse é um truque que o pensamento cria para si mesmo. Agora, na atenção, não há nenhum controlador nem o controlado. Há somente a atenção. Assim, é necessário um exame cuidadoso da natureza da concentração, como o controlador e o controlado. Durante toda a nossa vida existe esse controlador. Devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo controlar meus desejos, controlar a minha raiva, controlar o meu ímpeto. Devemos ser bem claros no entendimento do que é a concentração e do que é a atenção. Na atenção não há nenhum controlador. Assim, na vida cotidiana, existe acaso um modo de viver no qual toda forma de controle psicológico deixe de existir? Porque controle significa esforço, significa divisão entre o controlador e o controlado. Estou com raiva e devo controlar a minha raiva. Eu fumo e não devo fumar e devo resistir ao fumo. Estamos dizendo que há alguma coisa completamente diferente. E isso pode ser entendido e pode ser completamente rejeitado. Porque é muito comum dizer que a vida toda é controle. Se você não se controlar, vai se tornar permissivo, absurdo, sem sentido. Portanto, você deve se controlar. As religiões, as filosofias, os professores, a família, a sua mãe,
todos eles te encorajam a se controlar. Nós nunca perguntamos: quem é o controlador? O controlador é formado no passado. Passado que é conhecimento, que é pensamento. O pensamento dividiu-se em controlador e controlado. A concentração é essa operação. Ao entendermos isso, estamos fazendo uma pergunta muito mais fundamental, que é: podemos viver nesse mundo com uma família e com responsabilidades sem a sombra do controle? Vejam a beleza dessa pergunta.